Se tem algo que a gente idealiza para as nossas vidas, se tem alguma coisa que não é palpável, mas que é um sonho de consumo de todo ser humano, é a paz. Às vezes, mais do que saúde, às vezes, mais do que muitas outras coisas, a paz, ela é uma coisa que é impagável. Não tem dinheiro que pague. Prova disso é que muitos ricos, muitos milionários, muitos bilionários, têm muita grana e não têm paz. Eventualmente a gente vê uma dessas notícias trágicas, tristes, onde a gente percebe que alguém tirou a sua própria vida porque não tinha paz, não conseguiu encontrar paz. Era alguém bem-sucedido, na maioria das áreas, na área profissional, às vezes reconhecido, às vezes com um trabalho brilhante, às vezes um cara ou uma pessoa assim que para muitos e para aqueles que estão ao redor, uma pessoa notável, mas de repente essa pessoa não tem paz e ela acaba, às vezes, intentando contra a sua própria vida. A gente já sabe desse tipo de história, de notícias, né? A gente vê acontecendo isso com pessoas famosas, com pessoas não famosas. É porque paz é uma coisa muito necessária na vida do ser humano. E eu escolhi para falar um pouquinho de paz com Deus. A gente precisa entender que Deus quer nos encher de paz. E a verdade é que a gente vive dias tão corridos, né, Igor? Tão turbulentos, né, Gabriel? A gente começa a olhar para o nosso dia a dia, para o retrato do nosso dia a dia. Coisa difícil é a gente estar em paz, estar tranquilo. Não é fácil, não. A gente briga com as metas a todo tempo. A gente briga com a produção, com a gente mesmo. A gente quer se superar. E muitas vezes nós perdemos no decorrer desse percurso a paz que Deus deixou à nossa disposição em Cristo Jesus. Jesus, ele vai dizer na Bíblia para a gente, palavra de Jesus, né? Deixo-vos a paz. Que lindo isso, né, Luciano? Minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a minha paz é diferente. A minha paz é diferente. A verdade é que para a gente conseguir entender a paz de Deus, a gente precisa conhecer o Deus da paz. É uma consequência. Não há paz de Deus sem o conhecimento do Deus que nos dá essa paz. Quando a gente não conhece, quando a gente não tem essa percepção do amor de Deus por nós, quando a gente não tem essa percepção de que Deus, apesar dos nossos momentos, às vezes difíceis, de crise, de correria, momentos, às vezes, que nós não gostaríamos de passar. E eu não vou pedir para você levantar a mão se você já passou por um momento que você não gostaria. É óbvio que sim. A vida nos coloca diante de situações, às vezes, que a gente, sabe, cara, bate de frente com aquilo e fala, caramba, por que eu estou passando por isso? E esse conjunto de coisas, às vezes pequenas, vão somando, vão se acumulando e roubam a nossa paz. E você que foi chamado para ser um depósito da paz de Deus no seu coração, no seu espírito, na sua alma, na sua mente. Você que foi chamado para usufruir dessa bênção de Deus. E quando eu falo você, eu falo o ser humano. É obviamente que eu estou me incluindo nesse pacote, né? Nós. Eu falo homem, mulher, jovem, velho, adulto, criança. Quando eu falo você, eu estou falando do ser humano. Deus mandou Cristo, entregou o seu próprio Filho, para que nós tivéssemos paz.
E às vezes a gente se contenta a viver atribulado, agitado de um lado para o outro. A gente se contenta, a gente aprende, a gente vai se adaptando e a gente nem percebe. E quando você cai e olha para dentro de si, você percebe o seguinte: cara, o que aconteceu comigo? Parece que eu me adaptei a esse meio de turbulências e eu perdi minha paz. Isso acontece com todos nós. Com todos nós. Porque nós temos uma alma, nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. E esse lado da nossa alma, que tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a psique, ela é tão viva no nosso dia a dia quanto o Espírito de Deus. Você sabe disso. A alma te leva para a razão, a alma te leva para o teu impulso comportamental, a alma te leva para o sentimento, a alma vai te levar para as emoções. E às vezes nós somos traídos pela nossa alma sem a gente perceber. E quando a gente olha, a gente fala assim: cara, o que está acontecendo comigo? Perdi a paz. Não sei se já aconteceu isso com você. Não sei se já aconteceu isso contigo que me ouve pela internet, você que está em casa assistindo, né? Você que aproveitou essa garoazinha de inverno, né? Atípica nesse período, para estar aí de casa nos assistindo. Não sei se você já vivenciou isso, se você já experimentou isso, mas é assim que as coisas vão acontecendo. Sorrateiramente, as coisas vão acontecendo e quando você vê, a gente está envolvido, né? Às vezes no meio da tensão, no meio da insegurança, no meio da dúvida, a gente se esquece do projeto de Deus para nós. A gente se esquece de como Deus nos ama e como Ele é bom. A gente se esquece de tudo que a palavra de Deus diz para a gente. E a gente se guia muitas vezes pelas circunstâncias. E eu digo mais uma vez, a gente, porque eu estou incluído nesse pacote. Talvez eu seja o primeiro, né, a arrastar essa galera que está aqui. Talvez a gente seja o primeiro. E eu tenho certeza que você vai falar assim: é verdade, pastor, estou contigo nisso aí. Óbvio que você está comigo. Óbvio que você está comigo. E eu lembrava, o Espírito Santo trouxe ao meu coração um versículo que está lá no livro de Jeremias. Jeremias é um profeta do Antigo Testamento. Jeremias capítulo 29, verso de número 11. Diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Luiz, essa é para você. Olha, Deus falando, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Diga assim: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias está falando de sonhos. Jeremias está falando de um novo momento. E esse capítulo 29, muita gente conhece esse versículo. Quantos conhecem esse versículo aqui? Exatamente. Talvez você conheça o versículo, mas muita gente não conhece o contexto desse versículo. O capítulo 29 de Jeremias é um capítulo onde o profeta Jeremias escreve uma carta. É uma carta. Se você quiser olhar a sua Bíblia lá no capítulo 29, primeiro versículo, lá você vê versículos 1 e 2, você vai ver carta do profeta Jeremias aos exilados, lá na Babilônia. Jeremias, ele não foi. Houve um tempo que Judá, o povo de Deus, ficou cativo na Babilônia. Foi um período difícil, foi um período ruim. Eles não entenderam bem aquilo, não estavam lidando bem com aquela situação, mas eles estavam passando aquilo. E obviamente que eles começaram a se questionar. E diziam: cara, não é possível, Deus abandonou a gente. Caramba, todas as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, Jacó, a Davi, né, tudo aquilo que Deus falou através dos profetas, parece que as coisas
degringolaram e nada está acontecendo. E a gente não vê nenhuma perspectiva de que aconteça, de que isso seja retomado. Eles destruíram a nossa cidade, destruíram o nosso templo, o templo de Salomão, que era a glória de Deus, o símbolo da glória de Deus, majestade divina, foi destruído. E eles estavam se perguntando, se questionando, estavam lamentando, estavam tristes, entristecidos, dizendo o seguinte: olha, deu ruim para a gente, em outras palavras. Não sei o que nós fizemos no meio do caminho que deu ruim para a gente. E Jeremias, ele não tinha sido exilado, ele não foi levado para esse lugar. Ele permaneceu lá, na cidade destruída, e ele de lá, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve uma carta àquelas pessoas. Está ligado que o apóstolo Paulo escrevia carta também para as igrejas? Jeremias também fez isso, ele escreveu uma carta. Porque ele fica sabendo de onde ele estava, que o povo estava triste, que o povo estava desmotivado, que o povo estava sem paz, que o povo estava achando que Deus havia se esquecido. O povo estava assim, sem perspectiva. E aí Jeremias, ele simplesmente escreve uma carta àquele povo que estava naquela cidade, naquele lugar. E ele libera essa palavra no meio da carta. Na verdade, essa não era uma palavra de Jeremias para o povo, mas uma palavra de Deus para o povo. Deus falando ao povo. Olha aí. Vocês estão pensando mal a respeito de vocês. Vocês estão pensando que esse é o ponto final. Vocês estão pensando que deu ruim, que vocês perderam. Mas eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Coisa linda que Deus fala isso, né? E Deus fala: olha, os pensamentos de vocês não estão alinhados com o que eu penso a respeito de vocês. Eu é que sei, eu, o Pai, eu, Deus. E quer saber? Vocês podem estar numa situação de crise, numa situação bem ruim, mas os meus pensamentos a respeito de vocês são pensamentos de paz, pensamento de vitória, pensamento de saúde, pensamento de abundância, pensamento de felicidade. Shalom é uma palavra hebraica que não tem um conceito, na verdade uma tradução definida é um conceito que fala de bem-aventurança, de dar certo, de prosperidade, de saúde. Fala de paz. Shalom tem a ver com paz. E aquele povo recebe aquela palavra, aquele povo, talvez sem entender exatamente, ou sem até confiar, talvez assim, eu não sei, eu acredito. O povo estava numa situação tão ruim, que talvez muita gente tenha dito assim: cara, como é que Deus pode falar uma coisa dessa? A gente está nessa situação, e Deus ainda tem coragem de falar isso para a gente, o profeta ainda tem coragem de falar isso para a gente. Está dando ruim geral aqui, a gente está sofrendo, a nossa cidade foi destruída, mas ele ainda disse que o pensamento dele a nosso respeito é um pensamento de paz. É óbvio que essa palavra ela foi trazida, e toda a palavra do Antigo Testamento, quando a gente fala de uma palavra profética, no Antigo Testamento, a gente está falando de uma palavra que tem dois cumprimentos. Sempre vai apontar para Jesus, mas tem um cumprimento histórico no povo de Israel e tem um cumprimento na igreja. E o cumprimento daquela palavra para o povo de Israel era exatamente uma libertação futura, que estava próximo a chegar. Eles seriam libertos. Eles voltariam para aquela terra, mas aponta para a gente também, profeticamente, aponta para a igreja em Cristo Jesus. Na verdade, essa palavra aponta para uma libertação histórica no contexto de Israel, uma libertação parcial. Para a gente, ela está concretizada em Cristo Jesus. E quando Deus olha para mim e para você, independente da situação que nós estejamos, possamos estar,
Independente do que a gente olha para a gente e pensa acerca da gente, independente da avaliação que nós fazemos acerca da situação que a gente está vivendo, Deus olha. E Deus não vê jamais a gente derrotado. Não, Deus vê a gente como vencedor sobre todas as batalhas. Você crê nisso? Diga amém. Deus não vê a gente angustiado, Ele não consegue ver a gente assim. Porque os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de descanso, são pensamentos de bem. Eu quero dizer para você que veio nessa noite aqui, você que entrou nessas portas, você que chegou nesse lugar, trazendo às vezes uma bagagem cheio de entulho, de peso, de coisas na tua cabeça, te perturbando, decisões que você vai ter que tomar, coisas que você vai ter que realizar, contas que você vai ter que pagar, metas que você vai ter que bater. E isso muitas vezes rouba a nossa paz naturalmente. A gente é constantemente inserido nesse contexto. A nossa alma vai estar brigando, olha, apresentando as circunstâncias, a lógica não vai dar, vai dar ruim. E o Espírito, cara, a palavra de Deus diz que vai dar. Cara, Deus é o provedor. Cara, Deus é contigo. Cara, você não está sozinho. Cara, há promessas nesse respeito. Para cada uma das promessas você tem o sim, amém? A paz do Senhor está à sua disposição. Gabriel estava ministrando, ele falou uma passagem onde Jesus mesmo no Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte: cara, por que vocês estão tão preocupados, tão ansiosos, tão com aquilo que vocês vão comer amanhã, com aquilo que vocês vão vestir amanhã? Vocês estão preocupados com isso? Não andem ansiosos com coisa alguma. O Igor estava falando aqui na paz de Deus que excede a todo entendimento, Filipenses, capítulo 4, vai trazer essa palavra para a gente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, não andem ansiosos com coisa alguma, antes sejam conhecidas por Deus as vossas petições, as vossas necessidades, com súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, olha aí, a paz de Deus que excede a todo entendimento, que excede a toda razão, que excede a toda lógica humana, a paz de Deus, que excede aquilo que nós podemos desenhar na nossa mente, essa guardará o nosso coração. Quero dizer para você, querido, que Deus quer encher você de paz, e eu recebo isso porque Deus está me enchendo de paz também. Eu recebo isso porque eu preciso ser cheio da paz de Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo na internet, amigo, amiga, Deus tem uma qualidade de paz para você que o mundo não pode te dar, que o dinheiro não pode comprar, que as circunstâncias não podem gerar na tua vida. Deus tem uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que flui do próprio Deus da paz. Quando a gente entende, confia, constrói a nossa vida, como Gabriel cantava aqui há pouco: eu vou construir a minha vida em ti, e não vou ser abalado, eu vou confiar somente em ti. Isso é o princípio básico para que a gente tome posse dessa paz de Deus. Estão entendendo? E de fato essa é uma palavra que vai te fazer ficar olhando para mim, às vezes de maneira mais reflexiva. Porque esse é o intuito, eu quero fazer você pensar nessa noite. Eu quero pedir ao Espírito Santo que fale contigo nessa noite. E que você que entrou nesse lugar, precisando de ser revestido por essa paz, que você saia daqui levando essa paz que o próprio Jesus está com uma bandeja te servindo nessa noite. Você crê nisso? Cara, Jesus está aqui para isso. Vocês que vieram aqui, que venceram
o friozinho, que vencer a garoa. Vocês tiveram esse impulso de estar aqui, mas na verdade, o Senhor trouxe cada um de vocês aqui. Deus planejou esse encontro com vocês essa noite. Da mesma maneira, você que me ouve pela internet, na sua casa, Deus planejou esse encontro contigo nesse dia. Ele planejou o encontro para te encher de paz. Ele planejou esse encontro contigo para guardar o teu coração, para blindar o teu coração de toda ansiedade, de todo medo, de tudo aquilo que tem te levado para um lugar distante, desse lugar que Deus separou e reservou para você. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus está aí contigo. Eu não sei onde você está me ouvindo agora, se de repente você está na sua casa, no trânsito, indo de um lugar para o outro, se você está em um hospital, eu não sei exatamente onde você está. Mas eu quero dizer para você que Deus é contigo. E que apesar das circunstâncias, eu não estou dizendo para você que a gente não vive lutas, a gente não vive tribulações, a gente não vive momentos difíceis, nada disso. Mas eu quero dizer para você que apesar de tudo isso, o Deus da paz está aí contigo. E Ele está aqui nesse lugar para abraçar cada um de nós. Ele está aí na tua casa para abraçar você, para dizer, meu filho, minha filha, eu te amo. Minha filha, eu estou aqui para te, acolher, porque eu tenho paz para te dar. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero orar por você. E eu quero orar por você que está na sua casa. Não sei se você diz assim para mim, pastor, essa palavra é para mim. Pastor, eu preciso dessa paz que você está falando. Pastor, essa paz é uma promessa de Deus para a minha vida, mas hoje talvez eu não esteja vivendo a plenitude dessa promessa na minha vida. É possível? É possível. Entrega ao Senhor. Entrega a Jesus. Essa é a forma da paz de Deus encher o nosso coração. Quando nós entregamos ao Senhor, é o que nós lemos em Filipenses, né? Entregamos ao Senhor, a gente começa a ser inundado pela paz de Deus. Qual a tendência do ser humano? A gente diz que entrega, mas não entrega. A gente diz que entrega, mas a gente puxa de Deus. E a gente tenta entregar, mas quando Deus começa a trabalhar, a gente puxa de novo, porque a gente quer dar uma ajudinha, a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer fazer no nosso tempo. Deus não precisa da sua ajuda. Aquieta o seu coração. Qual a tua participação nisso? Creia. Creia somente. É assim que a gente participa nesse processo. A gente anda por fé. A gente crê na palavra. A gente entrega ao Senhor. E quando a gente faz isso, essa paz que excede todo entendimento, ela guarda e enche os nossos corações. Quantos querem essa paz? Aleluia.